Hoje eu vou falar como eu comecei na fotografia. Eu comecei para a igreja há um tempo atrás, eu acho que há uns 4 anos atrás. E quando eu cheguei dentro da igreja, eu meio que servia em tudo e fazia de tudo. E eu não sei o como nem o porquê eu me interessei pela fotografia. Eu acredito que é porque a minha amiga, ela trabalhava na fotografia dentro da igreja já. E eu comecei a ter um interesse, assim, por fotografia também. Então, por curiosidade, eu entrei no Ministério da Fotografia e eu lembro até hoje que na nossa época, nessa igreja, pegar na câmera, assim, era o auge, entendeu? Porque eles não deixavam a gente pegar na câmera. Acho que por um cuidado, assim, com o equipamento mesmo, sabe? Aí eu lembro que um dos pastores falou assim pra mim: Dani, começa com o que você tem. Então você precisa começar a pensar na fotografia, você precisa começar a fotografar na sua cabeça primeiro, para depois você fotografar com uma câmera. E eu comecei a ganhar um olhar de fotógrafa, mesmo sem ter uma câmera, né? Eu comecei a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Eu lembro que nessa época eu tinha um Motorola G, sabe? Aquele bem simples. E eu fotografei na igreja durante um culto. E as minhas fotos foram para a página da igreja. E assim, aquilo ali para mim brilhou os meus olhos. Eu falei, uau, eu consegui fazer com que uma foto minha fosse para o feed da igreja. E aí o tempo passou dentro desse ministério na fotografia. Eu comecei a tirar foto com a câmera na igreja, né? Na época nós ainda não tínhamos assim tantos cursos, né? Nós aprendíamos algumas coisas com o pastor e outras coisas na internet mesmo. Aí eu vi a necessidade de ter uma câmera, né? Foi aí que eu conheci o meu esposo. Na época era só um amigo, depois virou um namorado, né? Mas ele já era fotógrafo e ele começou a vir para a igreja também e a me mostrar a fotografia de uma maneira diferente, né? Porque ele já estava fazendo ensaios, já estava faturando. Então, inclusive, eu comprei a minha primeira câmera dele. A minha primeira câmera foi uma T6, aquela que não girava a telinha ainda, sabe? E eu lembro que quando eu peguei na câmera, foi incrível, porque eu simplesmente podia assistir as aulas de fotografia no YouTube e ir configurando a câmera do jeito que eu aprendia, né? Então, o meu aprendizado, ele foi muito rápido. Quando você tem uma câmera na mão e você consegue praticar fotografia, você começa a entender as configurações manual da câmera e da lente, enfim, você evolui muito mais rápido. E assim que eu peguei a câmera na mão, eu já fiz um curso que o meu marido estava fazendo, meu namorado estava fazendo esse curso na época, né? Que é meu marido hoje. E eu comecei a fazer esse curso junto com ele. E nesse curso, eu aprendi a famosa inversão de risco. O que é inversão de risco? É você fotografar a pessoa sem compromisso e depois você vende essas fotos, né? E como que você chama essa pessoa para fotografar? Você oferece 1 ou 2 fotos para a pessoa vem fotografar para ganhar essa uma foto e as outras fotos você vende. Eu vendi assim a R$10 cada foto, mas para mim fazer dinheiro com uma câmera, eu estava achando assim o máximo, né? E bem no início mesmo da minha fotografia, hoje eu vejo as fotos que eu fazia antigamente e eu fico, meu Deus, né? Que desespero, como que eu conseguia vender essas fotos? Porém, a maioria das pessoas, assim, a grande maioria das pessoas não tem o olhar técnico de um fotógrafo. Então, esse negócio de ser perfeccionista com a foto é uma coisa que só o fotógrafo tem e só o fotógrafo percebe, tá? As outras pessoas não vão perceber que você é iniciante, a não ser que você deixe a foto muito escura, muito granulada, o horizonte muito torto, que são coisas que são realmente perceptíveis. Aí depois de um tempo que eu fui ganhando experiência na fotografia e vendendo as fotos e as coisas foram acontecendo, eu lembro que eu comprei uma lente ainda no crédito, na época eu paguei R$600 na lente e era uma 35mm da Yongnuo.
Então eu tinha a lente do kit, tinha essa 35mm e tinha 50mm que eu pegava emprestado. Claro que a 35 da Yongnuo e a 50 da Canon, a 50 da Canon é muito melhor, né? Mas eu fazia boas fotos já com a 35mm. E assim eu comecei, né, a minha jornada na fotografia. Aí depois de um tempo que eu casei com o Will e ele já tinha essa rotina de fotografia, né? Ele já estava como fotógrafo há mais tempo do que eu, inclusive. E ele, assim, ele estava com muitos ensaios. Eu acho que ele fazia ensaios, assim, um dia sim, um dia não. A gente tinha ensaio para fazer. Então eu comecei a ficar mais no bastidor desse ensaio. Então eu falava com as meninas no WhatsApp, eu arrumava elas, assim, na produção do ensaio, né? Sempre estava ajustando o cabelo ou alguma coisa. Eu também gravava os vídeos que o Will postava, então era sempre eu que estava filmando. Então eu comecei a ficar no backstage da fotografia. E aí eu acho que depois de mais ou menos 1 ou 2 anos de backstage, eu quis voltar a fotografar. E eu fiz um Instagram de casal primeiro, aí eu comecei a fotografar casal. Aí eu fiz alguns casamentos, aí eu fiz alguns ensaios femininos. E eu gostava, assim, muito de fotografar casais. E aí eu não sei porquê, eu fui mudando de gosto, né? E eu comecei a fazer fotos de profissionais. Tanto é que meu Instagram é Fotos Profissionais GTBA, que é uma maneira das pessoas procurarem e eu aparecer em primeiro ali no Instagram. Então eu comecei a atender bastante mulheres da área da beleza. Lash designer, cabeleireira, nail designer, clínica de estética. Então eu comecei a fotografar bastante pessoas dessa área e eu tô gostando, assim, muito de fotografar essa área da beleza, mas eu ainda não estou no lugar que eu quero estar, sabe? Eu sonho com um estúdio no qual eu vou poder maquiar minha cliente, no qual eu vou poder fazer o meu fundo cinza e conseguir cobrar mais dos clientes também, porque assim, é importante, né, você sair do ensaio que você vende a R$300 e você dá todas as fotos e ir para um ponto que você vende 10 fotos por R$2.000, né, mas para isso acontecer, existe uma jornada, existe uma trajetória, né. Eu acredito que assim, eu já consigo vender hoje um ensaio a R$500. Porém, não é todo mundo aqui da minha região que compra. Eu também consigo vender 10 fotos por R$300 ou por R$200, que seriam cada foto R$20, né? Então é o preço médio aqui da minha região. Porém, eu sei que eu preciso me posicionar no Instagram, que eu preciso trabalhar a minha autoimagem, que eu preciso ter um lugar bacana para eu poder cobrar mais. Não é só a técnica e qualidade da fotografia que vai fazer você vender mais caro as suas fotos, sabe? A não ser que você trabalhe com fotografia externa, né? Então você não precisa exatamente ter um lugar para atender o cliente. Você pode atender cliente num café da sua cidade. Inclusive, eu e o Will, a gente fazia muito isso, tá? A gente atendia num café da nossa cidade, a gente, assim, batia cartão naquele café e a gente fazia todas as nossas vendas no café. O cliente se sentia super à vontade conosco e a gente já fez algumas vendas de R$1.000. Eu acredito que hoje tá até mais fácil de você iniciar na fotografia, principalmente se você tem algum outro talento assim na área da beleza, né? Então, por exemplo, hoje você com o iPhone 14, 15 Pro Max, você já pode oferecer um ensaio de fotos profissionais. Claro que você vai precisar estudar sobre fotografia, né? Mas você já pode fazer isso com o seu celular. Ou, por exemplo, fazer fotos do resultado dessas profissionais. Foto de lash design, da extensão de cílios em si, foto da maquiagem para maquiadora, retratos assim com semijoias. Então você também pode estar agregando valor no trabalho de outras pessoas. Claro que você pode cobrar por isso. Então hoje a fotografia ela tá muito mais acessível, né? Tanto para você se tornar um fotógrafo, como para você ter um ensaio seu. Isso também eu acho incrível, né? Pensa comigo, antigamente
Só os famosos tinham um super ensaio, uma super produção de estúdio. Ou quem tinha uma super produção de foto de estúdio era quando a gente ia no centro e parava um fotógrafo, e parava nossa mãe, sua filha é muito bonita, ela pode ser modelo, aí a pessoa ia lá, produzia, fazia as fotos, fazia inversão de risco, né? Depois vendia ou não essas fotos, né? E essas fotos geralmente eram impressas, então ninguém tinha na época celular, né? Então hoje em dia tá muito acessível e tá muito fácil de você ter fotos incríveis, né? Fotos profissionais no seu Instagram. Então meio que deu uma democratizada na fotografia. Eu acho isso incrível. Eu acredito que a fotografia é um mercado que ainda está muito aberto, muito amplo, que o vídeo também está muito em alta e que ainda tem espaço para quem quer começar a entrar na fotografia. Esse foi um vídeo falando um pouco da minha trajetória na fotografia, falando o que eu penso sobre a fotografia e para te inspirar também, assim como eu, a começar algo novo, né? Quem sabe você quer ser fotógrafo, não espere você ter uma câmera, comece com aquilo que você tem, que eu tenho certeza que você vai ser honrado.